O Labirinto do Minotauro. Como é que a gente faz para derrotar um dos boss mais fáceis que tem, mas ao mesmo tempo extremamente necessário por causa dos pergaminhos. Os pergaminhos básicos, avançado e divino. Você precisa desses pergaminhos para poder fortalecer os heróis que você tem até chegar em níveis que permitam você vencer outros desafios, porque sem esses pergaminhos você não vai conseguir. Infelizmente, essa é uma das formas mais chatas de farm do jogo, porque esse boss não oferece nenhum desafio. Basicamente, qualquer herói pode derrotá-lo, que em parte é bom, mas isso torna ele simplesmente um farm repetitivo e tedioso. Bom, mesmo assim é necessário derrotá-lo. Muitas pessoas economizam gema, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 7.263, depois tu paga 800 gemas e pode conseguir todos os pergaminhos daquele herói, né? Você completa todos os pergaminhos dele. Às vezes isso é mais interessante do que você ficar fazendo esse cara aqui. Mas vamos fazê-lo, vamos ver como a gente faz para derrotá-lo. Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos lá, vamos para a batalha. Como é que esse boss ele funciona? Você vai encontrar, como sempre, você vai encontrar, como eu posso explicar, aquelas ondas, né? Tem um termo certo, mas eu sempre esqueço, que são aquelas ondas, waves de creepzinhos, que são chatos, então você vai levar um monte de cara com habilidade em área, e você vai levar um sujeito que cause muito dano num alvo só, e você também vai colocar no seu time pessoas que você queira que ganhem os pergaminhos. E eles podem ser fracos, não faz diferença. Por quê? Porque o seu objetivo é conseguir ganhar pergaminhos para os seus caras mais fortes. Então vamos colocar esses dois lendários aqui. Mesmo que eles morram, não faz diferença. Vocês vão ver por quê. Então vamos começar. Sempre tenho a tela de load. Deixa eu pausar aqui e começar quando tiver jogo mesmo. Pronto, aí, voltamos. Estamos aí, os bichinhos chatos de sempre, eles são púrpura, né? Ou seja, esse roxo aí. Não, você ou usa um roxo ou para lutar de igual para igual, mas eles são muito fracos. Não, é só uma questão de você ter nível e item que você vence eles. Lembrando que os seus heróis eles não vão ter acesso àqueles talentos que o pergaminho dá. Então, se você tiver heróis bem equipados e com as habilidades evoluídas, você consegue passar por isso aqui. O Kael, por exemplo, que eu estou usando, eu uso ele em todos os calabouços praticamente. Tá vendo? É dano em área, porque esses bichos não fazem nada, só estão aí para encher o saco. E leva um cara que possa proteger o seu time dessas waves, né? Um tanque que heale, né? Ou um healer, qualquer coisa do gênero. E leva a galera que você quer que ganhe o pergaminho. Muito bem, a gente vai chegar no boss. Eu vou tirar aqui do alto para eu poder mostrar para vocês como é que faz para a gente derrotar esse boss. Bom, vamos lá, chegamos no tal Minotauro. Tem os dois bichinhos aí do lado dele aí que não oferecem nenhum perigo para você. Vocês têm bastante vida, mas são particularmente fracos. Mas vamos aqui no Minotauro de fato. A passiva dele, que é o que realmente faz ele ser o que ele é. Ele começa a batalha com um benefício de raiva por 3 turnos. Enquanto estiver ativo, o benefício de raiva aumenta o dano que o Minotauro causa em 400%. Ou seja, começou, os 3 primeiros turnos ele vai causar muito dano. Beleza. Quando o benefício de raiva expirar, o Minotauro se tornará confuso e receberá um malefício de confusão por 1 turno. Enquanto estiver ativo, o malefício de confuso aumenta todo o dano que ele recebe em 200%. Assim como o malefício de confusão expirar, o Minotauro receberá novamente o benefício de raiva por 3 turnos, iniciando o ciclo novamente. Esses benefícios não podem ser bloqueados ou removidos pelas habilidades que removem malefícios. Ou seja, ele sempre estará ou com raiva ou confuso, não importa o que você faça. Condenação rápida. Ataca todos os inimigos. Coloca um malefício de feitiço por 5 segundos, que no caso é o bruxaria, em 3 alvos aleatórios. Esse malefício não pode ser resistido, ou seja, não adianta trazer ninguém com resistência aqui que não vai resistir à bruxaria. Lembrando que bruxaria, o que ela faz? Todo dano não, uma porcentagem do dano, acho que é 10%,
que um alvo com bruxaria recebe, ele transfere para os outros alvos com bruxaria. Então, quanto mais gente com bruxaria, mais dano é refletido para os outros, que também estão com bruxaria. Se eu não me engano, é isso. De qualquer forma, o que isso significa? Isso significa que ele vai, por 3 turnos, ele vai dar muita pancada e bem provável que esse dano seja distribuído para outros membros do seu grupo. Ou seja, mesmo que você tenha um tanque, se outras pessoas estiverem com bruxaria, vai transferir esse dano para esses outros alvos mais fracos. Lembrando que não faz diferença se o seu time inteiro, o time todo não, se 4 dos 5 morrerem, desde que você derrote o Minotauro, vocês vão ver que não faz diferença. Mas isso aqui só serve para mostrar que é muito dano em área e esse dano será distribuído provavelmente para outros membros do grupo, não tem como fugir. Depois, Tremor, que é o ataque básico dele, ataca todos os inimigos, causa o dobro de dano aos inimigos com malefício de bruxaria, ou seja, ele causa 400 mais de dano, ele vai atacar em área e ele vai causar o dobro de dano nos alvos que estiverem com bruxaria, sendo que a bruxaria é uma habilidade que é de área, ou seja, ele estará sempre atacando em área, estará sempre causando muito dano e sempre estará tentando colocar bruxaria no seu time, sendo que eles não podem resistir à bruxaria. Bom, quando a gente vê isso tudo, a gente acha que esse boss é invencível e indestrutível. Na verdade, ele é estupidamente fraco. Mesmo com essas habilidades de dano, basta você ter heróis com equipamento evoluído que você vai derrotá-lo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Basicamente, para derrotar esse boss é dano. É só isso que você precisa. Dano e manter o seu time vivo antes que ele mate todo mundo com as habilidades em área, com a bruxaria e com o combo dele de causar 400% de dano enquanto estiver com raiva. Então, na verdade, no primeiro momento, você precisa sobreviver, certo? Mas só precisa de dano para derrotá-lo. Mas nesse comecinho, nesses 3 primeiros turnos, você vai precisar de sobrevivência. Então, você precisa de capacidade de sobrevivência. Então, é o tanque, tá vendo? Já matou aquele cara. Por quê? Porque aquele cara não tem equipamento nenhum. Não tem nada. Ele tá aí só para ganhar o pergaminho, que vocês vão ver. Ó, pronto aqui, ó. Já vamos ficar com... Ganhamos escudo, ganhamos recuperação de pontos de vida. Não faz muita diferença. A questão aqui, a gente precisa sobreviver até a raiva do Minotauro passar e ele ficar confuso. Olha, mais dano em arma, tá vendo? Até o Kael ali, ó, tá tranquilo. Aí vamos diminuir o ataque, outra malefício essencial. E tá vendo, ó, só faltou um turno para a raiva dele passar. Pronto, sobrou só o Minotauro. Posso até deixar no alto aqui, ó. Aí a raiva vai passar agora. Pronto. Ele vai agora estar com um turno, olha quanto dano ele vai tomar. Por isso que você tem que vir com um cara que causa dano. Porque ele vai tomar muito dano quando a raiva passar. Aí se você tiver um time que só tem gente, tanque, healer, para poder aguentar a porrada inicial, você não aproveita essa etapa de confusão dele. Pronto, acabou. Morreu. Ou seja, o Minotauro você precisa de tanque, healer, só para aguentar os 3 primeiros turnos. Quando chegar no 4º turno, todos os outros DPS vão dar tanta cacetada nele que ele provavelmente vai acabar sendo derrotado nesse turno da confusão mesmo. Certo? É ali que você precisa derrotá-lo, causar a maior quantidade de dano possível nele. Preferencialmente é dano direto, ou seja, não ficar dependendo de veneno, de queima de vida, nada assim. É um cara que causa muito dano, né? Vamos chamar aqui de dano físico. É muito dano físico. Chegar aí e dar uma cacetada. O dano crítico, com chance de crítico alta, com bastante dano. Provavelmente você pode colocar nele artefatos de recuperação de ponto de vida para você garantir que o cara que causa dano fique vivo. E ele possa então finalizar o boss, mesmo que o time inteiro vá para o buraco, ele fica vivo e garante que o boss será finalizado, que é o caso do Kael. O Kael está com uma build de recuperação de ponto de vida, aqueles 7 de itens de, acho que é vampiro, enfim, alguma coisa assim, tem uma boquinha com os dentinhos assim sangrando, você pega esse 7 e coloca no seu principal DPS. Tem as waves chatas,
e tem aqueles 2 mini minotauros. Eles colocam os malefícios, mas você mata eles tão rápido, os malefícios dele não ajudam em muita coisa não. Quer dizer, não vão piorar muito para o seu lado, porque você vai ter resistência alta, né? Quando estiver nesse nível, você vai ter algum nível de resistência e, sinceramente, você derrota eles bem facilmente. Agora, contra o Minotauro em si, que malefícios nós devemos usar? O malefício de diminuir o dano, né? Diminuir o ataque dele, isso é essencial, porque ele causa muito dano, pode matar seu time facilmente, e redução de defesa. Se você reduzir a armadura dele, vai reduzir a armadura e enfraquecer, se você usar esses dois contra ele, no momento em que ele estiver confuso, ele vai tomar ainda mais dano. Então, no fim das contas, simplificando, reduzir o ataque dele, sobreviver os 3 primeiros turnos e dar a maior quantidade possível de dano direto nele quando ele estiver confuso. O Minotauro será derrotado assim. Ele é muito fácil e basicamente qualquer herói serve. Não tem heróis específicos. Eu sugiro o Kael porque aí tem muito dano em alvo individual e dano em área. Aí você coloca o set de recuperar ponto de vida, tranquilo. Agora, vamos falar dos pergaminhos. Mas antes disso, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Os pergaminhos, vocês perceberam quem ganhou o pergaminho? Não foram os 5, foi um. Então, na verdade, como é que funciona isso? É por isso que eu odeio esse Minotauro. Ele seleciona aleatoriamente todos os membros do grupo que não têm todos os pergaminhos. E ele concede uma quantidade específica de pergaminhos aleatoriamente para cada um deles. Então, por exemplo, o Rhugnor tem todos os pergaminhos. Como eu falei, o Rhugnor tem todos os pergaminhos. O Cavaleiro Definitivo, o Kael, tem todos os pergaminhos e a Deliana não. E nem o Ninja também não tem pergaminho. Então ele selecionou um dos dois aleatoriamente, ou a Deliana ou o Ninja. No caso, a Deliana ganhou. Então ele vai conceder pergaminhos numa quantidade aleatória, mas também para personagens aleatórios. Ou seja, não adianta você vir aqui com um time de caras que não tem pergaminho nenhum, porque vai ser selecionado um aleatório entre eles. Então você pode jogar uma agora, sair a Deliana de novo, jogar a segunda, sair o Ninja, depois na terceira, sair o Ninja de novo. Então o que eu recomendo? Que você venha com 4 caras poderosos, que segue aquelas dicas que eu dei para derrotar o Minotauro. E um deles é o cara que precisa dos pergaminhos. Por quê? Porque sempre que você ganhar, só esse cara que precisa dos pergaminhos que vai ganhar pergaminho, porque só tem ele sem pergaminho. A não ser, evidentemente, que seu time seja todo poderoso, mas não tenha pergaminho nenhum. Tudo bem, não tem problema nenhum. Na verdade, no começo vai ser isso mesmo, né? Não vai ter ninguém no seu time com pergaminho. Então você pega os seus 5 caras mais fortes, derrota o Minotauro, um entre eles vai ficar ganhando pergaminho. Mas quando chegar o momento onde você tiver pelo menos 4 caras já com os pergaminhos completos, você pega esses mesmos 4 caras, que eles estão ainda mais fortes, vão derrotar o Minotauro ainda mais rapidamente, e o 5º sujeito é só o cara que precisa do pergaminho, que não tem nada ainda. Aí vai ser jogar de novo 1 milhão de vezes, de forma tediosa e repetitiva, até você completar os pergaminhos do último sujeito. Certo, pessoal? Vocês podem ver que o Minotauro não é complexo, ele é bem fácil. Só precisa de heróis que sigam essas dicas básicas, mas se eles tiverem habilidades evoluídas no máximo, tiver no nível máximo e tiver lá itens com mais 16 de nível, tá tranquilo. Só uma questão de tempo. Certo? Então não deixem de curtir, comentar e compartilhar, dizer aqui se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo. E espero que vocês tenham gostado e que apareçam aqui no canal para seguir a gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.